Bom dia a todos, muito prazer aqui estar reunido com nossos grandes colegas profissionais da área. Agradeço ao convite do Portal Juristas por mais um evento interessante e atual. E começo apresentando os nobres colegas que estão aqui conosco, Dr. Carlos Eduardo, professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade Federal do Paraná, presidente do IBDFAN do Paraná, conselheiro estadual da UAB Paraná, advogado e árbitro. O Dr. Lucas Abreu Barroso, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Privado na Universidade Federal do Espírito Santo e advogado militante. Dr. Pablo Malheiros da Cunha Frota, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor de Direito Civil e Processo Civil na UFG e advogado. Dr. Vladimir Cunha, doutor em Direito Civil e Civil Comparado, professor do Departamento de Direito Privado do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, professor da Escola da Magistratura da Paraíba. Eu, Ana Cristina Freire, sou advogada, administradora de empresas, sou mestranda em métodos adequados de solução de conflitos empresariais. Antes de iniciar o nosso evento, eu estava contando um pouco aos meus colegas que há 5 anos eu guardei o meu diploma de Direito e fui empreender na Mediato, que é uma câmara privada de mediação, onde hoje tratamos por mês mais de 10 mil casos em série de solução adequada de conflitos, trabalhando essa cultura do que seja a mediação de conflitos, o nosso amparo que diz que o advogado está pronto para ser aquele que vai facilitar essa conversa entre empresa e consumidor, que esse é o motivo do nosso evento hoje, né, discutir um pouco sobre os contratos civis e consumeristas pós-pandemia, e trago para vocês algumas novidades, para que a gente possa abrir aqui o nosso debate, que é trazendo que é possível que, nesse novo normal, onde estamos todos prontos para recomeçar, tratar com muita criatividade como passa a ser o dia a dia das nossas profissões. E como estaremos em mais um ano, ninguém estava pronto, né, aqui dentro do seu ambiente profissional, e meio a tantos conflitos, conviver mais com essa solução desses conflitos empresariais dentro do nosso dia a dia. E posso dizer para vocês que temos grandes surpresas aqui, temos um consumidor hoje que busca mais um comércio eletrônico, um consumidor que debutou aí no comércio eletrônico, 17 milhões de brasileiros debutaram enquanto adquirentes de produtos e serviços via internet, e obviamente esses conflitos passam a ser também tratados de uma maneira diferente, onde cada dia mais eles exigem que sejamos diferentes. E abro aqui o nosso debate para que possamos entender aí a experiência de cada um e contribuir em conjunto. Eu passo a palavra para o Dr. Carlos Eduardo, que será o primeiro a expor aí sua experiência dos contratos civis e consumeristas no pós-pandemia. Doutora Ana, muito obrigado. Agradeço novamente pela gentileza do convite para participar desse debate nesta manhã. Minha especial saudação, portanto, à doutora Ana Cristina, aos meus queridos amigos e que participam desse debate, professor Pablo Malheiros, professor Lucas, professor Vladimir, uma satisfação poder participar também com o colega dessa manhã de debates. O tema, de fato, é algo que desafia a todos, porque está imerso no campo da incerteza. Talvez essa seja a palavra que resume o que podemos definir como pós-pandemia. Nós estamos no espaço da incerteza. Ninguém sabe, estamos aqui a tratar do contrato e, portanto, estamos a tratar de algo que é simultaneamente e inexoravelmente tanto um instituto jurídico como uma operação econômica, como
ensina o velho Enzo Roppo, e continua ensinando agora quando assina como Vincenzo Roppo, ainda que com mudança de enfoque, mas desde sempre Roppo nos ensina isso. O contrato é uma operação econômica e um instituto jurídico simultaneamente. Não há como examiná-lo sem levar em conta essa dupla perspectiva. E há uma absoluta incerteza sobre o que será da economia no momento pós-pandemia. Já houve quem cogitasse de uma recuperação em V, há quem fale em uma longa recessão, se não uma depressão, há quem cogite de retorno de fenômeno inflacionário, nós estamos com juros básicos futuros em contratos do governo com bancos a 8%, em uma eventual perspectiva, portanto, de retorno inflacionário, com a possibilidade, com a necessidade, assim, de se celebrar contratos estabelecendo um juro básico futuro muito maior do que a Selic atual. Mas, por certo, não é possível afirmar com precisão o que ocorrerá. E por isso há a necessidade de muito cuidado por parte de nós, juristas, no que diz respeito ao tratamento dos contratos, tanto civis como empresariais, e como, inclusive, contratos de consumo, tanto no momento de pandemia quanto no momento de pós-pandemia. A primeira tendência poderia ser uma ênfase na intervenção. Imaginando, portanto, que, já que estamos em uma situação excepcional, e de fato, uma situação absolutamente excepcional, nós deveríamos ter um reforço na atuação interventiva do Estado no âmbito dos contratos, tanto no que diz respeito a uma atuação estatal regulatória imediata, quanto no que diz respeito a uma intervenção jurisdicional. Mas é preciso ter cuidado com qualquer atuação interventiva, tanto uma atuação regulatória como uma atuação jurisdicional. A atuação subsidiária interventiva do Estado, sendo a regulação uma forma de intervenção, ainda que de uma forma mais branda, e aqui eu me permito concordar com meu colega e amigo publicista Egon Bockmann Moreira, subsidiária. Sempre subsidiária. Tanto no que diz respeito ao tema sobre o qual Egon se debruça, que é especificamente a atuação regulatória da administração pública, como também a atuação jurisdicional. E forte nessa lógica de subsidiariedade, a necessidade de se aferir tanto o momento de pandemia quanto o momento pós-pandemia, no que tange a atuação dos juízes no âmbito dos contratos. O que deve ser feito com base em uma ideia de unicidade de sistema centrado na Constituição. Não é incomum que se faça uma leitura da ordem constitucional brasileira a partir de uma lógica de intervenção, inclusive jurisdicional, como opção prima facie. Com todo respeito, permito-me discordar dessa leitura e subscrever, como já mencionei, a leitura trazida por autores como Egon Bockmann Moreira ou Marçal Justen Filho, que afirmam que essa intervenção será sempre subsidiária. E por que será sempre subsidiária? Porque, embora a ordem constitucional imponha, sim, em dadas circunstâncias, a atuação estatal, por não ter a ilusão de algo que nunca se realizou na história da humanidade, que é um mercado perfeito, e mesmo economistas liberais ortodoxos reconhecem que inexiste o mercado perfeito. Se perguntasse ao falecido Friedrich von Hayek, quando se refere à ordem espontânea, se existe mercado perfeito, ele dirá não, não há. Não existe sequer isso que muitos afirmam, de dentro das relações de mercado sempre haver a prevalência do mérito e da qualidade. O próprio Hayek
diz textualmente em uma passagem exemplar do seu Direito, Legislação e Liberdade que é necessário deixar de iludir a juventude, ele utiliza essa expressão, com a ideia de que o mérito sempre conduzirá ao êxito dentro da ordem espontânea em uma sociedade aberta. Nem sempre conduz, porque o elemento do acaso está presente, o elemento da incerteza está presente. O que não significa, porém, no entendimento dele, que se deva deixar de ousar a utopia do que ele chama de uma liberdade, que é negativa, estritamente para ele, dentro da ordem espontânea. Aqui há um distanciamento entre o que eu vou sustentar com o que eu vou sustentar na sequência. Mas é certo que, embora a ordem constitucional imponha atuação estatal, a partir das regras da ordem econômica, do artigo 170, impõe em caráter subsidiário. E por quê? Porque no artigo 1º da Constituição, a Constituição traz a afirmação peremptória a respeito do reconhecimento de um valor social para a livre iniciativa e para o trabalho. É usual a leitura, da qual me permito discordar, do artigo 1º, de que quando a Constituição se refere a valor social, estaria a se referir à função social. Não está. A função social é a função social da propriedade, é a função social do contrato, é a função social que se estende à empresa como complexo de contratos. Mas a livre iniciativa em si mesma, como expressão da liberdade, não tem uma função social normativa a cumprir. Ela não é funcionalizada. A livre iniciativa é uma derivação do direito fundamental individual à liberdade. E os direitos fundamentais são reconhecidos pela ordem constitucional em função de si mesmos, por seu valor intrínseco. Não por acaso o artigo 1º da Constituição se refere a valor social do trabalho e valor social da livre iniciativa, esses dois grandes pilares da construção de uma economia capitalista, que é abraçada pelo texto constitucional. Valor é intrínseco. Função se acresce como um dever ser. O dever de realizar contributos de modo cogente, que se não forem realizados, serão impostos. Valor não. Valor é inerente. A ordem constitucional reconhece como fundamento da República o valor inerente que a livre iniciativa tem para a sociedade. E por quê? Porque a ordem constitucional reconhece que, embora os efeitos da livre iniciativa nem sempre sejam efeitos positivos, em regra serão. E por isso há um valor social intrínseco. Por isso há uma aposta constitucional na livre iniciativa. Há uma aposta constitucional nos efeitos, os economistas diriam, nas externalidades benéficas do exercício da liberdade econômica. E é por isso que a intervenção estatal é subsidiária. Tanto a intervenção regulatória, quanto a intervenção jurisdicional no âmbito dos contratos. O contrato é, por excelência, o instrumento de exercício da livre iniciativa. Não há livre iniciativa sem contrato. E por isso, a derivação da liberdade econômica nos contratos, que é a autonomia privada, na sua expressão clássica, é a regra. E a força obrigatória dos contratos, em qualquer tempo, é a regra. Força obrigatória é esta que é assentada em um corolário da liberdade econômica, que é o valor jurídico da promessa, que se conecta no plano da alteridade com a confiança legítima. Se eu tenho simultaneamente confiança legítima e promessa rígida, eu tenho força obrigatória. Porque eu tenho a dimensão de autorresponsabilidade que decorre do exercício da minha liberdade e tenho a dimensão da alteridade. O que eu prometo tem valor em si mesmo, mas se reforça na sua obrigatoriedade porque eu prometo a alguém, eu prometo ao outro. Portanto, eu não estou aqui a falar em vontade psíquica,
Eu não estou falando em voluntarismo jurídico, em buscar o que realmente se queria. Eu estou falando em autorresponsabilidade. Nesse espaço de liberdade negativa que a ordem jurídica assegura, as pessoas são responsáveis pelo que prometem, responsáveis pelo valor intrínseco da promessa e responsáveis perante o outro, em todas as relações, sejam elas civis, sejam elas empresariais, sejam elas de consumo, e por isso a força obrigatória é a regra. Mesmo em momento de grave crise como o que vivemos, a atuação revisional do Estado juiz é excepcional. A lei da liberdade econômica, quando afirma que a revisão é excepcional, não traz nada de novo. Diz o óbvio, que já decorre da ordem constitucional, mas às vezes é necessário dizer o óbvio. No âmbito dos contratos de consumo, essa excepcionalidade é mitigada, porque a própria ordem constitucional assegura a proteção ao consumidor como um direito fundamental de caráter material. Há uma opção constitucional aqui, pelo reconhecimento no âmbito das relações de consumo de uma vulnerabilidade presumida. Isso não significa, porém, um paternalismo sem limites. Isso não significa um paternalismo sem limites. Isso significa reconhecer uma vulnerabilidade que impõe uma atuação mais intensa. E, portanto, aquela excepcionalidade nos contratos empresariais e civis que impõe uma intervenção mínima nesses contratos, já não se aplica aos contratos de consumo. A intervenção dos contratos de consumo já não é mínima, mas deve ser sempre moderada, deve ser sempre subsidiária. A lógica da subsidiariedade não é afastada. Afirmar essas premissas significa dizer que, não há dúvida que nós, dentro da pandemia, nós vamos ter mais situações de revisão contratual do que tínhamos fora do contexto da pandemia. Por quê? Porque o requisito do caráter excepcional do evento externo que repercute na economia do contrato será mais facilmente ou com menos dificuldade identificável do que nas situações fora desse contexto de pandemia. O que não significa que nós teremos uma pandemia de revisões no momento pós-pandemia. Isso significa que nós vamos ter, provavelmente, a construção jurisprudencial de situações de revisão de contratos civis empresariais com base na teoria da imprevisão, ou alguns sustentam, teoria da base objetiva do negócio, façamos uma concessão a ela, ainda que eu não a adote nas relações civis e empresariais, mas façamos uma concessão a ela, há autores como a professora Carina Fritz, por exemplo, que tem sustentado essa possibilidade a partir da boa-fé objetiva, com argumentos muito sólidos. Vamos admitir essa possibilidade. Mesmo adotando a teoria da base objetiva do negócio em momentos fora dessa situação extraordinária, nós não temos nas relações civis e empresariais ampla construção jurisprudencial de revisão contratual no Brasil. Sempre houve autocontenção. Quando nós verificamos a experiência jurisprudencial brasileira na aplicação do 478 do Código Civil, o que nós vamos ter nessa experiência jurisprudencial da revisão por onerosidade excessiva? Nós vamos ter a experiência no Superior Tribunal de Justiça aplicando o dispositivo sobre onerosidade excessiva para afirmar: não é hipótese de revisão. Historicamente é assim. Mesmo nas relações de consumo, a revisão por fato concomitante é relativamente frequente por disparidade brutal ou por falha de informação, o que é crucial aqui em uma lógica de vulnerabilidade presumida, mas por alteração superveniente de circunstâncias. O grande exemplo é o exemplo da mudança do câmbio de bandas para o câmbio flutuante na sua efetividade concreta no âmbito daqueles contratos de leasing de automóveis. Esse é o grande exemplo jurisprudencial de revisão por fato superveniente, entendendo-se, portanto, o efeito da pandemia sobre os contratos pré-existentes. Mesmo nas relações de consumo,
a uma autocontenção, derivada da lógica do próprio sistema de proteção ao consumidor. Portanto, nós estamos a pensar aqui em algo que, se disser respeito a fato superveniente, também traz a imposição de uma intervenção moderada, que, por certo, terá maior espaço na situação extraordinária. Mas não se trata, reitero, de uma pandemia intervencionista. Até porque isso geraria um conjunto de externalidades extremamente graves. É necessária essa autocontenção, seja sob o ponto de vista, inclusive, do próprio funcionamento da economia capitalista, seja, no que nos interessa, na aplicação do regramento constitucional da ordem econômica. No âmbito das relações de consumo, há algo que será certamente muito debatido, talvez tenhamos em breve a aprovação de uma lei sobre superendividamento. E é com ela que eu quero encerrar a minha fala. A lei, sem dúvida, é ponderada. E é tecnicamente boa. Bom, ninguém poderia imaginar algo diferente de um projeto que é gestado por juristas da estatura, por exemplo, de Cláudia Lima Marques, ou inspirado na doutrina de juristas da estatura de uma Cláudia Lima Marques. Mas mesmo esse projeto precisa ser pensado não a partir do casuísmo da pandemia, mas precisa ser pensado na conveniência da sua aprovação a partir da sua lógica de aplicação no pós-pandemia e em situações de estabilização econômica, com retomada de emprego, retomada de crescimento. Eu não sei se eu estou autorizado a compartilhar tela, mas eu vou fazer uma tentativa aqui. Vamos ver se consigo. As minhas guias do Chrome. Há uma pesquisa interessante que foi realizada, que vem sendo realizada, pela Confederação Nacional do Comércio. Vejam só, desde o início da pandemia, vamos colocar aqui um primeiro gráfico. Bom, primeiro desde o início da pandemia, vejam as famílias endividadas aqui. Percentual do total. Subiu de 66,2% em março, chegou a um topo de 67,5% em agosto, mas começou a cair em setembro, com a retomada das atividades, 67,2%. Vejam que a elevação não é tão brutal do nível de endividamento. Eu não estou aqui a tratar de famílias inadimplentes, estou a tratar de endividamento geral. O endividamento em si não é necessariamente um problema. O problema está aqui, ó. Olhem quem que está mais endividado, quem ganha menos de 10 salários mínimos. É aqui que nós temos o problema social relevante. Faixa de renda, olha só, contas em atraso. Mas mesmo assim a elevação não foi tão grande. É muito alto nós temos contas em atraso de famílias, vejam, setembro de 2019, de 27%. Mas não subiu tanto no período da pandemia, olhem só. Chegou a 30%. Isso quer dizer que a repercussão prática não é tão extraordinária assim. Pode se agravar, ninguém duvida, há uma situação de incerteza. Mas nós não podemos nos pautar em casuísmos. E por isso pensar em eventual até aperfeiçoamento da redação do projeto talvez seja algo necessário. E por que eu ouso dizer isso, apesar do processo ser técnico e do projeto ser, de fato, muito bom? Eu vou compartilhar novamente, e até já me aproximando do encerramento dessa fala, um artigo específico que, de fato, me gera alguma preocupação. Vejam só, o artigo 104b. O que se busca, e aqui vejam todos os dispositivos anteriores do 104A,
é uma conciliação abrangente para resolver o superendividamento. Excelente. É de fato o melhor caminho. Mas e se não é exitosa a conciliação? Aqui cria-se uma espécie de cheque em branco para o juiz. Inexitosa conciliação em relação a quaisquer, o juiz, a pedido do consumidor, instalará processo de endividamento para revisão das dívidas remanescentes. Qual o parâmetro? O próprio parâmetro da regra proposta de definição do superendividamento pode receber interpretações que não levem em conta o adequado sentido da ideia de superendividamento. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade das suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, comprometendo seu mínimo existencial. Vejam que a regra é boa, mas como vai se interpretar mínimo existencial? Vai se interpretar em termos relativos? Se for em termos relativos, a regra é um desastre. Porque se for em termos relativos, a interpretação classe média vai trazer um paternalismo a quem não precisa. A interpretação classe média, em termos relativos, garante àquele que é de classe média alta, a manutenção de uma elevada renda para manter seus pequenos luxos. A preocupação, porém, não deve ser com a interpretação classe média. A destinação dessa norma é para aqueles que, na estatística, têm um maior nível de superendividamento e que não conseguem alimentar os seus filhos, que não conseguem pagar o aluguel no fim do mês. É disso que se trata. É desse mínimo existencial para uma vida digna, minimamente digna, que se deve, esse mínimo existencial que se deve utilizar como parâmetro, e não uma análise percentual, não uma análise relativa. Como a própria lei faz, é bem verdade, acolhendo construção que já existe, inclusive normativa, sobre, por exemplo, crédito consignado, limitando a 30%, 35% da renda. Se o parâmetro for relativo para as outras dívidas, o desastre está posto. Haverá total insegurança jurídica, haverá proteção a quem não precisa, refreando um necessário juízo de autorresponsabilidade que as pessoas têm que ter quando constituem dívidas, e com um efeito em detrimento dos mais pobres, que é o efeito econômico natural. Maior intervenção, maior incerteza. Maior incerteza, elevação de preço. Juro é preço. O crédito fica mais caro para quem mais precisa. Ou pior, pode não haver crédito para quem mais precisa. E nessa medida, talvez algum aperfeiçoamento que traga parâmetros mais objetivos para a identificação do superendividamento, freando nessa medida iniciativas jurisdicionais paternalistas, pode ser algo desejável, como uma contribuição a uma lei que já é boa, já é bem pensada, mas talvez precise trazer certos freios que imponham juízos de autocontenção. Peço desculpas por ter extrapolado o meu tempo e agradeço novamente pela oportunidade de diálogo nesta manhã. Doutor Carlos, muito obrigada. Estou aqui encantada com as suas palavras. Tenho aqui algumas colocações muito rápidas para passar para o próximo, que já estamos realmente com avançada hora. Essa ideia de Estado como bem comum, né, trazemos lá da nossa filosofia do direito, quando o próprio Hans Kelsen trazia aqui a soberania como propósito de bem comum, e chegando com o Miguel Reale, que traz os fatos, normas e poder do Estado de articulação, né, e essa intervenção que cada dia ela seja mais, traga uma autorresponsabilidade. Acho que o cidadão, o próprio consumidor, como o senhor traz, com uma vulnerabilidade presumida, moderada, é algo que a gente precisa observar mesmo nesse pós-pandemia e nesse reflexo do que vivemos na pandemia.
Assim, eu passo a palavra para o Dr. Lucas Abreu, para o Dr. Pablo Malheiros, dando continuidade aqui ao nosso trabalho. Bom Muito dia a obrigada. todos e todas. É uma alegria muito grande falar ao lado de pessoas que eu tenho o maior respeito. O professor Lucas Abreu Barroso, que foi meu professor, o professor Vladimir Alcebit, que foi meu professor, meu amigo e irmão Carlos Pianovski, que eu tive a oportunidade quando ingressei no doutorado na Federal do Paraná, ele ainda estava terminando o doutorado, eu estava começando, e a nossa amizade só se fortificou. A Ana, que estou conhecendo agora virtualmente, e o nosso querido amigo Wilson Roberto, que me fez o convite, dizer que estou sempre à disposição de vocês quando for possível. E o nosso querido Carlos Pianovski facilitou muito a minha vida, porque ele introduziu na linha do que eu vou fazer. Qual é a ideia? Em homenagem ao convite, eu publicarei em breve, numa obra coletiva, um estudo que eu fiz justamente sobre a revisão de contratos de locação aqui no Distrito Federal, e peguei 6 acórdãos mais recentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para analisar se eles, revisando ou não, cumpriram o seu dever de fundamentação, porque todos aqui que convivem comigo sabem que uma das minhas lutas no direito é sempre pesquisar sobre como se decide, Ana. Não só o que se decide, mas como se decide. E sou partidário da tese de que só há uma resposta correta em cada caso. Ou o professor Carlos Pianovski está correto no que ele falou, ou ele não está correto. Se ele não está correto, quais são os fundamentos pelos quais vocês vão conseguir desconstruir o que ele falou aqui? Ou, se ele está correto, os fundamentos que não conseguem desconstruir o que ele falou não levam a uma mudança de entendimento. No caso, eu entendo que a resposta correta ao problema foi dada pelo professor Carlos Pianovski. Ele começou muito bem a fala dele, falando de incerteza. A incerteza não é uma coisa nova na filosofia e na física. Em 1920, curiosamente, Heisenberg, na física, construiu a ideia do princípio da incerteza, o que levou à modificação da física einsteiniana, newtoniana, para a física quântica. E na filosofia, com a virada linguística a partir de Heidegger, por exemplo, do segundo Wittgenstein, você tem agora a linguagem não mais como um instrumento entre sujeito e objeto, e sim uma condição de possibilidade para você se constituir, inclusive, como pessoa. Linguagem é existencialidade. Então, nessa perspectiva, a incerteza ela é uma característica da sociedade como um todo do século XX e século XXI. Só que a incerteza não dá direito, como o professor Carlos Pianovski falou, a eu dizer o que eu quiser, Ana, sobre o sentido das palavras. Ninguém aqui sai no mercado e aponta para a picanha e fala: eu quero esse arroz. Por quê? Porque existe um constrangimento social de que picanha não é arroz, porque nós construímos que o sentido daquele objeto chama-se arroz e não picanha, e vice-versa. Só que no direito, as pessoas, por uma formação filosófica ruim ou ultrapassada, acham que têm o direito, Vladimir, de dar às palavras o sentido que elas querem. Essa discussão, não vou entrar nesse debate, do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, semana passada, mostra isso. O que foi criado pela decisão do Supremo é uma prisão cautelar indefinida, que a cada 90 dias eu renovo a prisão cautelar, quando, na verdade, era o contrário que deveria acontecer. Se eu não renovar os fundamentos da prisão, a pessoa tem que ser solta porque a prisão é ilegal. Mas eu não vou entrar nesse debate. O meu ponto é saber o seguinte: eu preciso ter estabilidade, coerência e integridade. Aqui eu estou usando expressamente o artigo 926 do Código de Processo Civil, para que o que seja mínimo existencial, o que seja intervenção mínima, o que seja boa-fé, o que seja função social, seja estabilizado, como o professor Carlos Pianovski colocou. Concordemos ou não com o resultado da decisão do STJ no caso do leasing, eu tenho que saber como que ele decidiu e como que ele chegou àquele conteúdo. Então, uma das mudanças da lei da liberdade econômica no Código Civil
foi a inserção do parágrafo único no artigo 421, que diz o seguinte: nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Como perfeitamente disse o professor Pianovski, isso não é nenhuma novidade e não precisava estar lá. Agora, qual é o problema, pessoal? O que é a intervenção mínima? Nós, juristas, não somos também arqueólogos, como diz o professor Lênio. Nós temos que lapidar e limpar a poluição semântica das palavras para chegar ao que seja intervenção mínima. Se intervenção mínima significar nenhuma intervenção, obviamente esse parágrafo único é inconstitucional. Se intervenção mínima significar total intervenção, máxima intervenção, também ele será inconstitucional. Então, o que é intervenção mínima? A intervenção adequada para cada caso. É por isso que a Constituição diz que os tribunais julgam casos, não julgam teses, não julgam enunciados, não julgam elucubrações tiradas do nada. O TST tem feito enunciados, pessoal, que não tem nenhum julgado de base. Eles se reúnem, como nós estamos reunidos aqui, fazem um enunciado e aplicam. Qual é o julgado que deu base a esse enunciado? Nenhum. Isso que não pode acontecer. Então, esse meu estudo se baseou numa perspectiva de que os contratos têm 7 princípios. Princípios individuais, força obrigatória, relatividade objetiva e o princípio da liberdade de contratar e contratual. E aqui eu faço de novo a indicação sobre liberdade no âmbito do direito privado. O livro do professor Pianovski, para mim, é a referência maior, que é a sua tese de doutorado. E os princípios sociais. Boa-fé, eu separo função ambiental, função social e equivalência material, que muitos chamam de equilíbrio econômico, mas não é só equilíbrio econômico, porque a equivalência material é a igualdade formal e ou material, depende do caso, de posições jurídicas entre os contratantes. Então, cada contrato vai conferir uma posição jurídica diferente para os contratantes, mas essa posição jurídica não pode ser desequilibrada ao ponto de você retirar a liberdade do outro e trabalhar com necessidade, porque onde há necessidade não há liberdade. Por isso que eu tenho que ter calibrações diferentes quando interpreta um contrato de trabalho, um contrato de consumo, um contrato civil, um contrato empresarial. Isso não quer dizer que não possa haver vulnerabilidades nesses contratos, sejam elas genéticas, como na relação de trabalho, na relação de consumo, ou construídas casualmente, no caso concreto, em relações civis, empresariais, administrativas, seja lá qual for. Então, essa equivalência material é um princípio. E aqui queria deixar claro que princípio não é valor, princípio é deontológico, princípio e regra têm força normativa, então eles constituem a formação da norma jurídica no caso concreto. Então, se o professor Vladimir, que é um excepcional juiz, for analisar um caso concreto, se tem que revisar ou não aquele contrato, a partir de princípios e regras, ele vai construir a norma da interpretação, por exemplo, do 421, parágrafo único do Código Civil. Então, ele vai dizer, olha, aqui é necessária intervenção por conta disso, 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 daquilo, ou não é necessária intervenção por conta disso, 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 daquilo. O que nós vimos na pandemia, antes de entrar na locação, vou dar um outro exemplo. Foram feitos 27 projetos de lei no Brasil inteiro para uma redução compulsória da mensalidade das instituições privadas, mensalidade escolar das instituições privadas. E aqui no Distrito Federal, Ana, o que aconteceu? O projeto de lei dizia o seguinte, que você tinha que impor uma redução universal entre 30% e 50% nas instituições privadas, todas elas. Aí eu pergunto, mas por que 30% e 50%? Veja que o professor Carlos Pianovski trouxe um dado empírico de quais são as famílias mais endividadas e onde que o direcionamento jurídico, seja ele legislativo, seja ele judicativo, deveria se preocupar mais na construção do que seja mínimo existencial. O professor Carlos não tirou isso da orelha, não tirou isso do que ele acordou e achou isso. Ele tirou de um dado empírico. E aí, eu fui buscar, aqui no Distrito Federal, o fundamento desse projeto de lei. Por que 30%, de 30% a 50%, Lucas? Por que não 60%?
Por que não 2? Por que não 10? Não tinha nem nos debates, nem nas fundamentações do projeto de lei, nenhuma evidência empírica, de pesquisa, de nada, porque 30%, 50%. Aí eu lhe pergunto, Ana, eu sou dono de supermercado, eu sou dono da Amazon. Eu tive, durante a pandemia, uma majoração da minha receita. Eu tenho direito à revisão da escola do meu filho? Não, sou professor de educação física. Fiquei paralisado absolutamente a minha atividade inteira durante X meses. Talvez, nesse caso, eu mostrando como isso repercutiu concretamente na minha vida, eu tenha direito a uma redução, ou uma moratória, ou a uma modificação, uma renegociação do contrato, temporária, não eterna. Mas eu tenho que mostrar concretamente como isso influenciou. E o outro contratante, no caso a escola, tem que mostrar como que a pandemia afetou os seus custos e suas receitas. Porque eu não posso colocar no mesmo balaio um grande grupo econômico educacional e uma escola de bairro. Porque se eu fizer o que o projeto de lei queria fazer, Ana, o que ia acontecer? Você ia quebrar a escola do bairro. Você poderia quebrar até o grupo econômico, dependendo do caso. Ou quase quebrar, ou gerar uma situação de extrema dificuldade. Então, em relação ao superendividamento, como o professor Carlos Pianovski falou, é a mesma coisa. Qual é o entendimento dos tribunais sobre isso? Que entre 30% e 35% a pessoa está superendividada. Da onde que ele tirou esse parâmetro? E se for uma dívida que é de investimento, estou investindo na compra de um imóvel, eu estou investindo na construção de terrenos para vender futuramente, ou então estou investindo na minha educação, estou pagando o meu doutorado, ou o meu pós-doutorado, ou o meu mestrado no exterior, que isso se realmente tem uma influência no meu orçamento, mas é um investimento, não é um custo. Ou então eu estou gastando com plano de saúde, porque eu posso ter necessidades diferentes dos outros. Então, você tem que ver a qualidade daquilo que está sendo atingido na renda da pessoa, e não só um número mágico, que é o que acontece no Brasil, que os números... Eu faço um desafio, Ana. Não existe um percentual no Brasil de números, 30%, 35%, 50%, 25%, que tenha um fundamento empírico. Você fala, não, é realmente isso por conta disso. Não tem. Não tem, é tudo mágico. E aí não tem como ter segurança jurídica. Independentemente da intervenção máxima, mínima ou média, você não tem segurança jurídica, você não tem estabilidade no sentido das palavras. Então, o que acontece? Qual é a base, então, da equivalência material nos meus estudos? É a equanimidade. E aqui vai um detalhe, pessoal. Se vocês pegarem o artigo 8º da CLT, o artigo 140 do CPC, o artigo 413, 479 do Código Civil, entre outros, vocês vão ver a palavra equidade. Qual é o meu problema com a ideia de equidade? Porque seja na tradição romano-germânica, seja na tradição anglo-saxã, a equidade está ligada à subjetividade de quem decide. Ela dá poderes a quem decide para decidir o que é justo no caso concreto a partir da sua subjetividade. E a equanimidade, que é o Fairness de Dworkin, traduzem errado no Brasil o Fairness como equidade, não é equidade, é equanimidade, porque a teoria dele é uma teoria de coerência e integridade do direito, é justamente a exposição pública, a partir de uma ideia de igualdade pautada na diferença, dos fundamentos pelos quais o Lucas chegou àquela decisão. Revisa, não revisa, revisa parcialmente, revisa totalmente, renegocia ou não renegocia. Então, o professor Pianovski trouxe todos os elementos para vocês controlarem a fala dele, concordando ou discordando. E é isso que o advogado tem que fazer, o promotor de justiça tem que fazer, o defensor, o procurador e o juiz tem que fazer. Todos têm que possibilitar que as nossas argumentações e fundamentações sobre o direito dos outros sejam controláveis.
Se eu defendo uma teoria do direito que não controla a fundamentação, ela gera totalitarismos, arbitrariedades, decisionismos. Eu tenho que ter o direito, em uma democracia, e só existe direito fundamental em democracia, de controlar os fundamentos. E qual foi, então, nessa linha que eu fui estudar esses 6 acordos do TJDFT sobre contratos de locação e a sua revisibilidade ou não na pandemia. E aí tinha de contratos de locação de logística em shopping center a contrato de advogado em centro comercial para locação. O que eu verifiquei? Primeiro, que não há a densificação, em regra, dessas expressões avaliatórias dos textos legais. Então, você não tem como saber por que aquela decisão chegou àquele resultado. Ou seja, certo ou errado, revisando ou não o contrato, eu não sei como que ele chegou àquele resultado. E as partes também não trazem fundamentos para auxiliar o juiz ou a juíza a decidir pela revisão ou não. Então, o que eu constatei? Há uma insuficiência de confiança, porque eu não consigo aferir a relação concreta das partes. Uma esconde informação da outra, muitas vezes. Não consigo aferir uma decisão, por exemplo, ele fala assim, pelo princípio da boa-fé, da colaboração e da solidariedade social, deve ser revisado ou não deve ser revisado o contrato. E não diz o que é boa-fé, o que é colaboração, o que é solidariedade social. Ora, quem é contra a boa-fé aqui? Quem é contra a colaboração e quem é contra a solidariedade social? Ninguém. Mas dentro dessas palavras, Ana, eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso dizer, pela solidariedade social, o professor Penoff está errado na fala dele. Pela solidariedade social, o professor Penoff está certo na fala dele. Desde que eu digo que é solidariedade social. Então, não encontrei isso. Há problemas, então, processuais pelo ônus da prova. Há problemas de fundamentação das partes e do tribunal. Eu não consigo aferir, ao final, teve 1 ou 2 casos só que havia no documento contábil mostrando a diferença pré-pandemia e a diferença pós-pandemia. Não há o cumprimento do artigo 489 do CPC, que diz como deve ser fundamentada uma decisão. Então, eu não consigo, pessoal, dizer se o tribunal acertou ou errou na maioria dos casos, porque eu não sei como ele chegou ao resultado. Lembrando aquela brincadeira de que um relógio parado acerta 2 vezes a hora. Isso não quer dizer, no dia, né? Isso não quer dizer que isso seja correto. Então, o que eu clamo é que, independentemente da linha teórico-prática que vocês sigam, vocês têm o dever de fundamentar. Senão, nós vamos trazer mais insegurança jurídica, porque eu não vou ter a mínima estabilidade, a mínima coerência e a mínima integridade com o direito brasileiro. Podemos discordar da construção do direito brasileiro sobre o sentido e sobre a aplicação da teoria da imprevisão, ou da base objetiva, ou da onerosidade excessiva. Podemos discordar. Podemos dizer que deve se mudar. Podemos. Mas primeiro tem que saber o que significa isso. E existe uma dificuldade muito grande, em regra, no Brasil, de nós sabermos como que os tribunais fundamentaram aquelas decisões, porque também quem peticiona não ajuda nisso. O professor Carlos Pena estava comigo num evento, eu acho que o professor Alcebiades também, que eu falei sobre a ideia de prevenção de danos na relação de consumo e não consegui compreender qual a linha seguida pelo STJ do que seja prevenção, porque pelo menos existem 3 ou 4 correntes na literatura jurídica dizendo que é prevenção. E eu não sei qual é a linha do STJ. É esse que é o grande problema. Não adianta eu dizer, em nome da liberdade, ter sido assim ou ter sido assado. O que é liberdade? É esse que é o grande ponto. Então, nessa minha análise pessoal, e para terminar, não há o cumprimento do dever de fundamentação
muitas vezes das partes e do magistrado e da magistrada, porque eu defendo que o artigo 489 ele aplique-se não só para o magistrado, porque é injusto eu querer uma decisão bem fundamentada se a minha petição não é bem fundamentada. Para todos aqueles que postulam direitos no âmbito administrativo, judicial, extrajudicial e na arbitragem. Então, gente, o que eu queria, além de agradecer o convite, é dizer que, independentemente da linha de vocês, se vocês não conferirem densidade àquilo que vocês pedem, tanto do ponto de vista empírico quanto do ponto de vista jurídico de conteúdo, vocês vão gerar um sistema pior do que nós temos hoje, ou vão continuar alimentando esse sistema, em que eu posso ganhar e posso perder de forma aleatória, porque eu não sei como que eu ganhei, nem como eu perdi. Então, eu encerro aqui a minha participação, aberto ao debate, ao diálogo, ao contraditório, agradecendo novamente, Ana, a você, à OAB e ao nosso querido Wilson Roberto pelo convite. Agora eu vou, como me deliciei com a fala do professor Pianovski, me deliciar com a fala do professor Vladimir e do professor Lucas Abreu Barroso. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Pablo. Chama a atenção aqui a sua fala, aos princípios e regras, né, o que a gente tanto chama de proporcionalidade, a esses contratos mesmo de repactuações. Eu, de novo, ratifico a minha paixão pela mediação, porque deixo aqui que as partes, quando elas trazem para nós aqui na Câmara Privada uma possibilidade de uma repactuação, de uma revisão contratual, sempre existe, de fato, os dois lados, né? E a intervenção estatal vem na relatividade, como o senhor bem colocou, nessa relação desequilibrada muitas vezes. O doutor Vladimir tem uma missão agora de trazer, enquanto magistrado, para a gente essa ideia de insuficiência de prova, né, esses julgamentos, o que a gente pode observar. E muito obrigada, Pablo, muito obrigada, Carlos, contribuição excelente aqui que nos deixa pensando. Infelizmente, nós só temos 1h30 aqui para discutirmos e conversarmos, mas é algo que incita um debate. Eu deixo aí ao Portal Juristas mais uma ideia de um próximo debate, focando em cada matéria dessa. Acho que uma contribuição gigantesca, doutor Pablo, muito obrigada. Doutor Vladimir, eu deixo com o senhor aqui as provocações dessa insuficiência de informações enquanto decisão. Vamos lá. Obrigado, professora doutora Ana Cristina Freire, um prazer conhecê-la virtualmente. Alegria também de estar aqui ao lado, professora Ana Cristina, de professores dessa estatura, como o professor Lucas Abreu Barroso, Pablo Malheiros e o professor Carlos Eduardo Pianovski, né? Eu diria até que todos eles professores nossos, né? Você também é um grande professor meu, Pablo, eu devolvo essa gentileza. E a alegria também de estar aqui no portal juristas.com, atendendo ao convite do Wilson Roberto, né, com realmente o debate acadêmico que esse canal nos traz também é digno de nota, e então estamos nessa verdadeira missão de diálogo, como até nos incita Ana Cristina, em relação aos contratos na pós-pandemia, contratos civis e consumeristas na pós-pandemia, ou talvez pudéssemos dizer na travessia da pandemia, não é isso? Porque não sabemos quando é que nós vamos, quando é que esta pandemia nos abandonará, quando é que ela findará, se é que findará, nos tornará iguais ao que fomos antes. Mas, ecoando talvez uma posição inaugural do professor Carlos, na sua exposição, eu também tinha separado, Pianovski, uns dados econômicos em relação à nossa pandemia, né? Dada a pandemia, emergência internacional de saúde e a pandemia mundial desde 11 de março de 2020, né? Dado o isolamento social, o Great Lockdown ocorrido e as consequências econômicas, né? A verdadeira queda generalizada do PIB mundial, que é tangível absolutamente e que, de fato, é inquestionável, né? Eu peguei alguns dados do Fundo Monetário Internacional, do FMI, e do Boletim Focus, que apesar de organizado pelo Banco Central do Brasil,
mas ele reflete a mediana dos agentes, das opiniões econômicas dos agentes econômicos do mercado, né? E é interessante que no boletim de abril do FMI, né, nós prevíamos uma queda ainda módica, por assim dizer, né, do PIB mundial de 3%, previsão de contração econômica no Brasil de 5,3%, nos Estados Unidos, nesse patamar, 5,9%, na área do euro, um pouco maior, em torno de 7%. Né? E quando chegamos a junho, né, no World Economic Outlook, né, o estudo econômico trimestral do FMI, né, ele já chama que ali estávamos diante de uma crise como nenhuma outra. Né? E naquele momento, em junho, o FMI previu uma queda do crescimento econômico mundial já de quase 5%, no Brasil de 9%, nos Estados Unidos de 8%, na zona do euro de mais de 10%. Né? Em todo o mundo, ou parcialmente no mundo, né, nós sabemos que a China ela já recupera um pouco a sua economia nesse terceiro semestre, no segundo e terceiro trimestre, né, e de forma mais geral no mundo, né, nós tivemos uma perspectiva econômica de introjeção nunca vista de capitais econômicos pelos bancos centrais, né, dos Estados Unidos, do próprio Brasil, né, através do auxílio emergencial e auxílio às empresas, propriamente dita. Né? Então, nós já tivemos um quadro, agora em outubro, né, na perspectiva de previsão econômica do FMI, um pouco mais a menos, mas ainda uma contração econômica de 4,4%, né, contração econômica no Brasil de 5,8%, nos Estados Unidos chegando aos 5%, zona do euro aproximadamente 8%. Então, o Boletim Focus, nós poderíamos também afirmar que possamos de uma previsão de queda do produto interno econômico brasileiro de 0,44%, imaginem vocês, em março, né, para uma queda, previsão em junho de 6,51% e, odiernamente, estabilizada em 5%, a previsão mais recente, inclusive desta última segunda-feira, no Boletim Focus, na mediana do mercado. Ora, as incertezas econômicas existem, né, mas me parece, né, apesar dessa volatilidade de previsões econômicas que nós colocamos aqui, que o professor Pianovski também colocou, das incertezas atinentes aos juros de longo prazo, né, que estão bem maiores do que a atual taxa Selic, né, os juros atuais, né, mas o fato é que me parece que nós tivemos uma crise econômica de proporções abissais, né, ainda estamos dentro desta crise econômica, não saberemos quando sairemos dela, né, especificamente no Brasil, né, as notícias econômicas dão conta de que em algum momento, obviamente, o auxílio emergencial, né, que é aqui no Nordeste, ele é fundamental, né, nas classes menos abastadas, né, realmente foi uma salvação, né, econômica vital, né, desse implemento de uma renda mínima durante esse período. Então, as notícias econômicas dão conta que ele será suprimido ou então será diminuído, né, auxílio econômico a empresas, como, por exemplo, a questão da possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho, né, não será para todo sempre, e é fato que nós vivemos essa crise econômica e que nós temos uma incerteza em relação a ela. Então, esse dado econômico, me parece que, apesar do cuidado com os valores sociais e constitucionais da livre iniciativa, da liberdade econômica, que são intangíveis e que são absolutamente postos em nossa Constituição como uma diretiva máxima dentro da nossa economia de mercado e do regime capitalista a que estamos adstritos. Né? Apesar do cuidado, de uma vedação ou de um cuidado que o judiciário deve ter, Pablo, de uma forma bastante forte, com comportamentos oportunistas, né? Como bem colocou o professor Anderson Schreiber, em artigo seu na página do IBDConte, né, Instituto Brasileiro de Direito Contratual, na página oficial,
Como colocou da mesma forma o professor Pianovics, num artigo belíssimo ali posto, né, o cuidado com os comportamentos oportunistas e o filtro efetivo e bastante elegante, juridicamente falando, né, professor Pianovics, que foi o cuidado com o exercício abusivo das posições jurídicas, né, que não exista o abuso de direito na interposição de ações revisionais, de ações de resolução contratual. De fato, essa é uma lembrança do professor Pianovics belíssima e brilhante, mas me parece, e apesar, claro, da diretiva da Pacta Sunt Servanda, do princípio que sempre estaremos adstritos irrecusavelmente na seara do direito contratual, mas me parece que essa crise econômica, né, que estamos vivendo, né, que não sabemos ao certo qual o seu parâmetro e quando findará, ela, de certa forma, polariza um pouco a análise do intérprete contratual, né, na perspectiva de se verificar se aquele contrato poderá ser mantido, se aquele contrato poderá efetivamente ser mantido naquelas condições fático-econômicas queridos pelas partes, né, a vontade econômica das partes, sob o ponto de vista objetivo, como o professor Pianovics colocou, né, ou se, eventualmente, este contrato deverá ser revisado, ou poderá ser revisado dentro das regras do jogo do nosso ordenamento, ou mesmo sequer este contrato poderá, depender da situação contratual, ser mantido e haverá de ser resolvido. Né? Me parece que, de fato, né, essa diretiva de uma afirmação, eu diria, neste momento, esta nossa linha interpretativa de tudo que nós vemos, e essa análise econômica dos fatos econômicos que me parecem irrecusáveis, né, e como eles se introjetam dentro do cenário contratual, né, de fato, nós não estamos a abandonar, né, que nós temos uma multiplicidade de contratos, desde microcontratos do dia a dia, né, da aquisição de pequenos gêneros alimentícios, desde microcontratos de crédito, né, de empréstimos consignados, né, essa é uma realidade no Nordeste bastante forte, de R$1.000, imaginem vocês, né, desde microcontratos de utilidade vital para todos os consumidores, a exemplo dos contratos habitacionais, contratos de plano de saúde, contratos educacionais, contratos de aluguel, tema do estudo de Pablo, né, até grandes contratos interempresariais, né, de fato, temos essa pleiade de contratos, ainda que nós tenhamos uma multiplicidade de setores econômicos, e o Poder Judiciário haverá de estar atento também a esta realidade, né, como bem lembrado por Pablo, nós tivemos desde setores econômicos que lucraram e lucram com a pandemia, né, as grandes corporações online internacionais, né, foi citado o Amazon, e também as brasileiras, né, e os grandes supermercadistas brasileiros, até setores econômicos que praticamente feneceram. Né? Ainda que nós tenhamos a multiplicidade de situações contratuais concretas, né, e aí nós temos desde a possibilidade, tivemos desde a impossibilidade total de cumprimento do contrato, né, seja por fato príncipe, seja por frustração do fim do contrato, até uma situação de impossibilidade ou dificuldade de cumprimento da prestação, ainda que esse contrato fosse de utilidade das partes, né, dificuldade monetária em si de cumprimento do contrato, né, mas me parece, como dissemos, que a crise econômica ela tem esse caráter irrecusável. E pessoas e empresas, né, pessoas naturais, pessoas jurídicas, de fato enfrentaram uma situação de diminuição de renda, né, enfrentam, e de poderio econômico, né, em relação às empresas, enfrentam por aí à frente mais tempo, né, e passaram, por exemplo, em alguns meses, várias e várias pessoas e empresas, ao menos nos meses de março, abril, maio, né, início de maio, final de abril, passaram, por exemplo, por situações de ausência completa de renda econômica.
Então, me parece que esse dado econômico, ele haverá de ser também levado em conta, né, ao lado de diretivas constitucionais tão bem colocadas pelo professor Pianovski, né, mas também deverão ser levados em conta pelo Poder Judiciário. E aí, então, me parece que juridicamente também se afirmam neste momento, né, claro, sempre diante da perspectiva de mantença do avançado, mas, se tal não for possível, o sistema, efetivamente, de revisão contratual, de renegociação contratual, como coloca o professor Schreiber, o próprio professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, num artigo mais recente, nessa diretiva da renegociação contratual, que atende também a reclamos dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, né? Parece, então, que essas são também situações jurídicas que devem ser vistas pelo intérprete, né, desde o intérprete advogado, né, como o Pablo também colocou, né, e sempre dentro desse dever de fundamentação, como também pelo intérprete julgador, pelo intérprete magistrado, né? Alguns parâmetros de solidariedade contratual, como o professor Tartucci coloca, né, sem conduta adversarial, mas sim solidarística nesse momento, né? E a atenção, né, critérios de atenção, alteração da base fático-econômica no momento da formação do contrato, né, em face da emergência da pandemia e de suas consequências, né? A própria atenção à condição pessoal dos indivíduos contratantes envolvidos naquela contratação, né? De certa forma, nós evocamos aqui as palavras do professor, ideias do professor Marcos Jorge Catalã, né, num artigo seu, repensando a mora debitoris, ainda em relação à crise econômica de 2008, né? Ainda em relação à crise econômica dos subprimes habitacionais norte-americanos, né? Claro, sempre vendo, talvez, critérios que teríamos de ver, Pablo, estariam, né, para além dessa introjeção, dessa possibilidade, dessa afirmação de que o sistema revisional e o sistema de renegociação contratual estão à mão, né? Para além da atenção aos critérios básicos de cada uma das teorias revisionistas postas no Código Civil, postas no Código de Defesa do Consumidor, né? Mas, claro, talvez a atenção aos agentes econômicos envolvidos, ao setor econômico envolvido, né? A natureza do contrato em jogo, as circunstâncias específicas do caso concreto, né, podem ser vistas pelo juiz, né, como parâmetros para chegar-se a um valor de equanimidade de revisão contratual naquela situação. Então, esta seria ideias interpretativas, né, uma afirmação de interpretação, de caminhos interpretativos nessa crise que, pós-pandemia, não sei se seria, talvez, hoje o termo mais apropriado, mas sim caminhos interpretativos na travessia de uma pandemia que talvez dure muito tempo, né? E aí, eu até proporia, quiçá, que as regras da experiência ordinária, né, a evidência da experiência ordinária também fosse levado em conta pelo magistrado na análise dos casos concretos, né, em dissertação. Evitando a pandemia, certamente, concordo absolutamente com o professor Pianovski, a pandemia de ações revisionais, mas, ao mesmo tempo, o juiz, como partícipe da comunidade, né, e dentro das regras evidentes da experiência ordinária, ele pudesse ali aquilatar aquela situação contratual concreta, né, mas sempre também tendo em vista esses parâmetros econômicos dos agentes envolvidos, da condição pessoal do contratante, né, notadamente consumidor, dos setores econômicos envolvidos, tá? E então, quem sabe, a revisão contratual, ela poderia advir, por exemplo, sem uma audiência de instrução e julgamento, né? Me parece que o judiciário também pode dar respostas mais rápidas ao que vivemos atualmente, né? E são ações que são interpostas neste momento,
e o judiciário, então, poderia também dar essa resposta mais rápida, né, dentro de parâmetros mais objetivos revisionistas. Né? Então, são essas palavras que eu trago aqui para o debate, né, dentro deste nosso colóquio virtual tão bacana e legal desta manhã, né, dentro aqui do nosso portal juristas.com. E coloco-me também à disposição do debate. Muito obrigada, doutor Vladimir. Doutor Lucas, vou passar a palavra para o senhor, para que a gente possa ter um tempo ainda para ver aqui o que tem de perguntas do nosso público. Claro. Eu, por 2 motivos, pedi para falar por último. Geralmente, por último, falam os mais importantes. Neste caso, não. Foi uma medida de inteligência. Eu queria deixar os mais abalizados falarem primeiro, né? Segundo, sobrar menos tempo para mim, que aí assim eu tenho pouco a dizer e pouco a errar. Terceiro, melhor me aproveitar do que já foi dito por todos e assim aprender mais antes e falar menos, obviamente, o que é uma medida de sabedoria a essa altura da vida, né? E também eu não podia deixar, antes de falar breves palavras, agradecer ao Portal Juristas e a todos os envolvidos na organização desse evento e agradecer a senhora, professora, doutora Ana Cristina, pela mediação e parabenizando-a desde logo pelo brilhante trabalho na seara dos contratos, especificamente a nossa discussão de hoje. Eu vou dar um enfoque um pouquinho diferente também, buscando essa interdisciplinaridade, eu vou dar um enfoque um pouquinho diferente à questão, devido ao quanto já foi dito, e o que eu tinha preparado, eu justamente pedi para falar por último, porque o enfoque será um pouquinho diferente. Ele levará em conta um pouquinho questões médicas, muito recentes, já com 8 meses de pandemia, nós já temos aí uma certo conhecimento médico acumulado, que permite algumas conclusões já iniciais bastante importantes, e também porque eu queria falar sobre um tema que eu gosto muito, aliás, que eu gosto muito e há muitos anos, que é a chamada teoria do risco. E como esse risco sai da sociologia, sai da filosofia e ajuda a compreender e resolver melhor os problemas cotidianos do direito. Recentemente, muito recentemente, especificamente essa semana, eu estou aqui em mãos, quem quiser ler pode ler no site da Folha de São Paulo, um médico de origem grega, né, chamado Ioannis, Ioannis, enfim, é grego, é difícil de pronunciar, eu não sei falar grego, mas o primeiro nome dele é fácil, porque é John, então fica facílimo, né? Ele foi a Atenas visitar a mãe, o que eu achei muito interessante, visitar a mãe em plena pandemia, sendo ele médico, e tendo ele a idade que tem, a mãe deve ser idosa, para esse sujeito não tem responsabilidade nenhuma. Bom, mas esse sujeito é um dos 10 maiores pesquisadores de infectologia e imunologia do mundo e é professor na Universidade de Stanford. Falei, então ele deve saber o que está fazendo, ou então os outros não sabem. E então a Folha de São Paulo fez uma entrevista com ele por telefone, via telefone, diretamente com a casa da mãe dele, na Grécia, em Atenas. E ele, então, trouxe alguns esclarecimentos muito interessantes. E logo no título da reportagem, você lendo as respostas dele, não são muitas, a reportagem até relativamente curta, a entrevista, é muito interessante que ele começa usando a palavra-chave usada pelo professor Pianovski, incerteza. A reportagem começa com a palavra incerteza, ponto. Não tem outra palavra, ela está sozinha. Bom, e na hora, esses pensamentos, quando se fala em incerteza, nos levam a quê? Logo no direito, a gente lembra, num caso de pandemia desse, fora do direito ainda, perdão, primeiramente, para quem estudou e gosta do tema e admira o tema e os autores respectivos, lembra em risco de contágio pelo desconhecido, pelo incerto, né? Então, logo me lembrei de Beck, de Jonas, e logo me lembrei de outros autores da matéria, Goldblatt, e outros, e um que eu gosto muito particularmente, que inclusive é casado com uma brasileira, que é Jean-Pierre Dupuy,
professor em Paris, engenheiro que é dedicado à filosofia e que tem um livro chamado O Tempo das Catástrofes, um livro que o Pablo achou sem querer num canto de uma estante de uma livraria, e eu, inclusive, depois fui atrás, consegui o original francês dele também, e essas versões são muito interessantes, tanto a publicação brasileira é muito bem traduzida, quanto o seu próprio original, enfim. E esse livro, ele trata de uma questão, né, muito interessante. Ele faz uma crítica, e depois de elogiar bastante, ele faz uma crítica central a Beck, na sua teoria do risco, na sua sociologia do risco, né, principalmente a sua obra central, lá dos idos dos 80 e pouquinho, que é o seguinte, aquela tese toda que ele começa a construir no final dos 70, início dos 80, e vem até morrer recentemente, até jovem ainda, recentemente, e ele traz uma seguinte crítica. Se levarmos o catastrofismo ao extremo, a gente para tudo. Curioso, eu nunca tinha pensado o catastrofismo do para tudo. Inclusive, Carlos, eu te recomendo fortemente esse livro, porque ele fala muito de Hayek, principalmente quando ele vai falar, por exemplo, de questões como as contradições do mundo moderno, né? Eu pago juro para comprar um carro, eu desgasto a minha saúde para trabalhar, para ter dinheiro para comprar um carro, eu deixo de ter saúde, deixo de conviver com a família e depois fico parado no trânsito. Isso, de quebra, dependendo do país, ainda sou assaltado. Quer dizer, é a contraprodutividade, né, da teoria econômica. E ele explora temas interessantíssimos. Mas, para o debate de hoje, especificamente, o que interessa é o seguinte. Jean-Pierre Dupuy diz o seguinte. Ele diz claramente, não dá para parar tudo. Se você for seguir a orientação do Beck, você vai parar tudo. Não vai ter, por exemplo, no menor risco ambiental não tem atividade nenhuma. No menor risco de contágio, fecha tudo, para tudo, não tem nem comida. Então, até isso que os prefeitos e governadores inicialmente fizeram, de deixar a padaria aberta, já seria o mínimo necessário. Claro, no direito nós usamos prevenção, precaução, não dá tempo de conversar sobre esses princípios tão caros, não só o direito ambiental, mas a outras searas também, e lógico. Então, a questão é como agir, né? Isso que o Pablo falou tão bem, isso que o Vladimir falou tão bem, esmiuçaram. Não dá para conhecer as questões sem esmiuçá-las. Veja a tela compartilhada pelo colega Carlos. Ele mostra ali numa primeira tela que o endividamento em si, eu estou usando só aquela primeira tela, Carlos, só a primeira, o endividamento em si subiu só 2% no pico. Pelo menos foi o que eu entendi. Correta a minha interpretação, Carlos? Está correta, não está a minha interpretação? Então, veja, aí o sujeito chega para o magistrado em São Paulo e diz assim, nossa, fechou o shopping, tô quebrado. A primeira coisa que eu pensei é, meu Deus, eu não tenho uma loja em shopping em São Paulo, num shopping de luxo em São Paulo, mas eu imagino que se eu tivesse, eu teria dinheiro para pagar minhas contas pelo menos uns 6 meses se eu precisasse fechar. Eu consigo conceber o dono do botequim, usar uma linguagem antiga, uma linguagem que meu idoso e falecido pai usava muito, deve ver a vida inteira, aqueles conversas dos antigos. Eu concebo o dono do botequim da esquina, onde você vai no domingo ali comprar aquela cervejinha que acabou, ou o fósforo que acabou, ou o sal que acabou. Eu imagino que ele fechado 2 meses, ele não aguente. Mas como que uma loja de luxo, num shopping caríssimo, de uma área nobre em São Paulo, me quebra 2 meses fechado? Eu realmente, doutora Ana Cristina, eu preciso da explicação para me convencer disso. Contábil, gerencial. A senhora sabe por quê? Porque meu escritório é minúsculo. Meu escritório é pequenininho. Sou eu, mais uma moça que trabalha conosco, que é minha esposa. Nosso escritório é um escritório artesanal, que atende as pessoas como se fossem da família. E o nosso escritório não quebrou na pandemia. Eu imagino que se eu tivesse um andar num bairro nobre de São Paulo, com 200 advogados e advogados de grandes empresas, que eu não teria nenhuma dificuldade também. Ou então eu estou totalmente errado. Ser artesanal é maior do que ser empresarial.
E aí eu precisaria, mas eu não consigo conceber. O fato é que as academias grandes de Vitória não quebraram, as lojas grandes não quebraram, e aí o sujeito vai lá e pede a revisão, exatamente o que o Carlos estava falando, que o Vladimir estava falando, o Pablo falando, e o juiz vai lá e dou desconto de 50% do aluguel, enquanto o shopping vai ficar. De onde tira os 50%? De onde sai esse 50%? Detalhe, o advogado não mostrou nada para o juiz. Ele não sofreu, ele não se deu o trabalho de passar por nenhum constrangimento epistêmico, e muito menos hermenêutico. Ele não provou coisa nenhuma, e o juiz embarca na dele. Eu não consigo entender isso. Eu realmente não consigo entender. Claro que eu sou a favor da revisão contratual, já pedi milhares como advogado, óbvio, dou aula disso, óbvio que eu sou a favor de tudo isso que todos falaram aqui. Agora, precisamos entender que, nesse contexto, nós estamos num cenário de incerteza, estamos num cenário de risco, de prevenção, de precaução. Aliás, a maioria não, né? A maioria já está aglomerando na praia, dando abraço no boteco, né? Mas aqueles que têm responsabilidade ainda estão num cenário de, pelo menos, de uma prevenção e precaução à luz ainda das melhores orientações. E nesse cenário, é claro que a gente não sabe onde essa pandemia vai, por isso eu gostei muito dessa fala do Vladimir. Essa pandemia está se estendendo muito, ele coloca isso no final. Essa pandemia a gente não sabe quanto tempo vai durar, se essa vacina vem, quando vem, ou como diz a doutora Elizabeth Dalcomo, que é capixaba, aquela pesquisadora lá da Fiocruz, competentíssima, né? É capixaba, é uma médica muito experiente. Ela disse, se é que quando a vacina vier, ela ainda vai ser necessária, né? E, enfim, o que esse médico tem a ver com a nossa história? E eu já vou terminando agora, em 1 minuto. Tem a ver que a pandemia ela opera de diferentes modos em diferentes lugares. E ele cita 3. A periferia de Buenos Aires, a periferia de Mumbai, e ele cita a Noruega como um todo. Na Noruega, a pandemia, ela hoje tem efeitos muito leves, porque como o número de habitantes por metro quadrado é pequeno, o distanciamento é natural. Já em Mumbai, tem 55% da população testada da periferia, da periferia testada por testes de vários tipos, 55% já teve contato com o vírus. Em Buenos Aires, mais ou menos o mesmo percentual. Então, eles nem sabem ainda como é que funciona o efeito rebanho. Então, o questionamento que ele lança o distanciamento social funciona? Ele diz que sim, mas como é que faz distanciamento social? Prende todo mundo em casa e morre todo mundo de fome, todo mundo de depressão, igual estava acontecendo na Argentina, com 8 meses de longa prisão em casa, e quebra todas as atividades econômicas, aumenta a violência doméstica, aumenta o abuso contra os menores, aumenta o número de divórcios. Ou seja, esta análise não é só do ponto de vista contratual. Esta análise ela é de fundo teórico, ela é de fundo médico, em primeiro lugar, ela é de fundo epidemiológico, ela é de fundo científico, mas ela também tem outros fundos. Ela é de fundo psicológico, ela é de fundo psiquiátrico, ela é de fundo econômico, ela é de fundo jurídico. A pandemia ela tem muitos reflexos. E eu não tinha tanta clareza, mas depois de 8 meses de pandemia, eu concordo com esse médico quase que integralmente. É necessário álcool gel, é necessário máscara, é necessário distanciamento, mas um distanciamento tal que não nos leve a um isolamento que crie um estado geral de paralisia que destrua as possibilidades de vivência e de convívio e de sobrevivência à pandemia, quer dizer, como o professor Vladimir fala, como é que vai ficar depois, se um dia voltaremos ao normal, quer dizer, como é que a gente vai sair, né, Vladimir? Como é que vai ser o depois, se haverá depois, né? Com o PIB, tem país que o PIB desabou mais de 20%, como foi o caso da Inglaterra. Como é que nós vamos sair depois? Né? Como é que nós vamos sair depois? Então, como é que nós vamos sair dessa pandemia? Então, a questão no Brasil, salvo engano, o PIB vai desabar pela previsão, acho que é 6,7. O Carlos gosta bastante de economia, talvez possa nos dizer melhor, acho que é 6,7, Carlos, as previsões. Tem país da Europa, salvo engano, mesmo é a Inglaterra, com previsão para 20 ou até mais.
Então, você veja, e ontem a Islândia decretou outro lockdown. Quer dizer, todo mundo em casa, ninguém chega perto de ninguém, só compra comida. Ok, mas, como todos disseram com brilhantismo, a gente tem que analisar do ponto científico, porque quando a gente leva a fundo e faz um constrangimento científico, às vezes o aumento do problema é 2%. Não estou querendo negar nada com isso, eu não sou negacionista, pelo contrário, eu procuro ser cientista, até porque sou diabético, sou obeso, daí que eu não saio há 8 meses de casa para praticamente nada, daí que eu não sequer pego numa nota de dinheiro desde 18 de março, só uso dinheiro eletrônico, que foi a criação aqui do Espírito Santo, que foi o tal do PicPay. Nós temos essa vantagem, que nós temos um dinheiro eletrônico que você carrega no celular. Cada vez que eu entro no carro, eu higienizo do cotovelo para baixo, que é para nem contaminar o carro, e sou o único do meu prédio que higieniza o carro inteiro por dentro no domingo, eu próprio, para outro não pôr a mão e botar o Covid lá dentro, com álcool isopropílico, ou seja, isopropanol 70, que eu comprei direto da fábrica no interior de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Que eu aplico os princípios de prevenção, precaução e risco. Porém, se eu não atender um cliente, ainda que com a distância de 2 metros, máscara e álcool gel, e se eu não fundamentar essas situações, daqui a pouco eu não tenho dinheiro para o supermercado. E daqui a pouco as relações sociais se tornam insuportáveis e nós mesmos não vamos ter condição, como muitos já estão, não vão ter condição de praticar o próprio isolamento. Então, a análise científica criteriosa é necessária, é preciso conhecer a fundo a pandemia e seus efeitos, tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista, no nosso caso, jurídico. Não dá para jogar, como diz o Pablo, números mágicos, hermenêuticas mágicas, interpretações gerais mágicas, como a medicina está fazendo. Conhecer é sempre o melhor remédio, é sempre a melhor solução. Muito obrigado a todos pela paciência nesses poucos minutos. Muito obrigada, doutor Lucas, parabéns pelas colocações, os comportamentos oportunistas, as relações sociais, é algo que a gente precisa pensar mesmo, nesse momento de pandemia, parabéns. Agora, já nos levando ao final do nosso debate, doutor Carlos, eu vou começar com o senhor, com uma rodada de 1 minuto para cada um, para que a gente possa se despedir e comentar um pouquinho sobre tudo que ouvimos nessas brilhantes apresentações. Professora Ana Cristina, muito obrigado, e eu quero parabenizar os amigos, ouvi encantado as falas, e de fato são reflexões fundamentais e que despertam, e isso é o que é fundamental, despertam dúvidas, despertam algo que vai, sem dúvida, fazer com que novos diálogos, novas reflexões se desenvolvam. Agradeço imensamente ao Pablo, ao Lucas, ao Vladimir, por terem propiciado esse diálogo hoje, também a doutora Ana Cristina e a todos e todas e todos que nos acompanharam ao longo dessa manhã. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigada, doutor. Na sequência, doutor Pablo. Também subscrevo o que o Carlos disse, uma manhã belíssima, com reflexões, e eu gosto assim, quando a gente sai de um debate, de uma aula, com a cabeça fumaçando, né? Porque eu não sou o mesmo Pablo que entrou aqui quando comecei a falar. Então, isso é muito importante. Agora, também foi uma aposta, se existe alguma certeza, foi uma aposta mole, né, do Wilson Roberto e da Ana, que chamaram Lucas, Vladimir e Pianoche para falar e fica mole e dá certo, né? Quero ver chamar o povo que é ruim para falar, para ver se vai dar certo. Então, se existe alguma certeza no mundo, essa era uma certeza, de chamar essas 3 feras não ia ser diferente. E também agradecer ao Wilson Roberto, à Ana, ao pessoal que participou do chat, e que está ligado aqui no juristas.com, para continuar esse diálogo, né? Porque, como o Vladimir disse, a pandemia não acabou e não sei quando acabará. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, doutor Pablo. Doutor Vladimir. Doutor, a gente não lhe ouve. Verdade.
Professora Ana Cristina, sem dúvida, eu compartilho aqui dessa alegria enorme de estar nesta manhã acadêmica aqui proporcionado pelo canal juristas.com. É uma alegria muito grande estar ao lado do professor Pianovski, do professor Pablo, né, velho companheiro de muitas jornadas, de muitos anos, igualmente professor Lucas Abreu Barroso, né, saudosos tempos, de alguns tempos atrás, em que não tínhamos pandemia, né, mas talvez a ideia é que nossa vida é cíclica, né, e nós temos agora que enfrentar esse percalço que a humanidade não estava, de modo algum, preparada, né, que gerou grandes reflexões ali de março, abril, maio, junho, reflexões psiquiátricas, psicológicas, como o professor Lucas bem colocou, né, e que traz aí essas inquietudes para o nosso direito, né, e respostas prontas não temos de modo algum, né, temos que construí-las. Então, foi uma alegria ouvir aqui e tentar participar aqui de algum modo dessa construção. Muito obrigada, abraço doutor. A todos. Doutor Lucas, finalizando. Eu estou sendo ouvido? Acho que foi a internet. Eu queria agradecer também aos juristas, a todos os organizadores, particularmente ao meu querido amigo Wilson Roberto, essa figura excepcional, uma pessoa bacana demais, que eu gosto demais, e que é grande prova, né, Wilson, que está nos ouvindo e acompanhando e promovendo o evento, prova de que, em primeiro lugar, nós precisamos, nesse tempo, aproveitar essa pandemia para fazer reflexões sobre tolerância, sobre amizade, sobre reciprocidade, como disse o professor Pianovski, sobre alteridade, né? Eu e o professor Wilson já somos amigos há muitos anos, temos diversas posições diferentes sobre o direito, sobre a política, sobre outras áreas da vida, e nada disso nos impede de ter uma forte amizade, né? Porque a amizade, ela respeita pontos de vista. Eu queria aqui externar a minha grande amizade por esse amigo. E, doutora Ana Cristina, muito prazer em conhecê-la e parabéns pelo seu trabalho. Carlos, obrigado por estar aqui conosco, é sempre um prazer te ouvir. A última vez que eu te ouvi foi lá em Porto Alegre, ainda com o nosso saudoso e querido amigo Ricardo Aroni, organizando o evento. Sempre suas falas são brilhantes. Eu sou fã do Carlos, é um rapaz estudioso, preparado. O Pablo eu nem falo, né? O Pablo eu tenho como irmão, eu trato o Pablo como irmão, como filho, como amigo. É uma mistura assim que eu não sei nem explicar. Eu acho que todos aqui sabem disso. E o Vladimir é aquele querido amigo que eu só quero que essa pandemia passe para a gente encontrar, de preferência, aqui ou em João Pessoa. Eu prefiro em João Pessoa, porque aí eu já mato saudade de João Pessoa e outros amigos também, mas ele é muito bem-vindo aqui também. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada a todos. Encaminhando para o final, eu quero agradecer ao Portal Juristas, a pessoa do Wilson Roberto, nosso querido amigo que sempre fica aqui nos bastidores, aproximando pessoas, que essa é a sua maior característica, identificar o talento de cada um e juntar no momento certo. E queria finalizar esse nosso evento, doutor Carlos Pianovski, trazendo a sua palavra inicial, incerteza, ponto, né, doutor Lucas? Incerteza, ponto. E trago aqui um pensamento, finalizando o nosso evento, do Immanuel Kant, que ele diz que avalia-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Então, eu acho que é esse momento que vivemos. Agradeço a todos, espero muito breve nos encontrarmos, e uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que colaboraram com o nosso chat, enriquecendo o nosso evento. Muito obrigada.